Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. Hoje, mais uma vez, neste convênio com a Unifax, em que nós estamos trazendo uma grande oportunidade de divulgar para a comunidade jurídica nacional e internacional esses grandes nomes que compõem o corpo docente. E meus amigos e minhas amigas, com vocês, o professor e promotor de justiça Carlos Martel. Carlos Martel é um amigo muito querido. Ele foi meu contemporâneo na faculdade. E eu fui depois avaliador dele no mestrado, sou colega dele aqui na Unifax, tive a honra de endossar o nome dele para vir para cá. E Martel é simplesmente o melhor professor de direito internacional aqui da Bahia. Ele sabe tudo dessa matéria, atua também no campo do Ministério Público e especificamente aqui na Unifax, ele trabalha lá no JESOP, né, no nosso JEDI, ele é coach em várias competições internacionais, ele é sensacional e é uma figura humana apaixonante. Depois de toda esta descrição, ai, meu Deus do céu. Seja bem-vindo ao Papeando com Pamplona. Obrigado, Rodolfo. É um privilégio estar aqui. Depois de tantas temporadas, estar realizando esse sonho de estar aqui papeando com você. É verdade, nós estamos completando a 11ª temporada. Filha. E para mim uma satisfação imensa. E com nomes repito, incríveis. é uma honra, um prazer, um privilégio apresentar esse programa Todo e hoje meu. Poder ter você ao meu lado. Todo meu. Porque no meu coração você está sempre. Então a gente está sempre junto. E há muitos anos. Há muitos anos, mais do que a gente O possa coração confessar. de um do outro. Você não foi colega de minha irmã. Isso, de Cíntia, Tá, registro aqui. Tem A colega lá no Ministério uma Público. conexão total. Total. E meu amado, vamos papear? Vamos papear. Gente, a gente vai papear hoje sobre um tema que é delicado. Um tema que é juridicamente muito profundo e que merece ter uma compreensão mais sensível e também mais abrangente. Nós vamos falar hoje sobre criança, mas criança como sujeito de direitos. E vamos papear. E nesse ponto, pensando no pessoal que está nos assistindo em casa, para dar o nosso corte epistemológico jurídico, qual é o conceito jurídico de criança? Veja só, para a gente falar de conceito jurídico hoje, quando a gente fala de criança, a gente tem que utilizar um critério. Sim. E o critério que, aí como você falou, puxando a brasa para o direito internacional e também para o direito interno, o critério que está sendo sempre utilizado é o critério etário. Então, acaba se utilizando a situação da faixa etária de uma escolha legislativa, normativa, de uma data. Tá? E aí é interessante porque a Convenção dos Direitos da Criança de 1990, ele traz como criança de 0 até 18 anos incompleto. Mas deixa para que as legislações internas dos estados estabeleçam outras divisões. E o Estatuto da Criança e do Adolescente pega e faz essa divisão. De 0 até 12 incompletos, criança, e de 12 até 18 incompleto, cria-se uma outra categoria. Na verdade, não se cria, reconhece a existência de uma outra categoria de pessoas que em transformação, em ebulição, que são os adolescentes. Então, a faixa etária é o fator que determina essa situação. Mas dentro dessa compreensão de faixa etária, parece que houve a agregação aí de uma outra categoria, que é a categoria do jovem. Há, nesse ponto, um tratamento legal diferente para o adolescente e para o jovem? Talvez eu queria, porque a gente não pode confessar muito a idade, sabe? Mas a gente é melhor entrar nesse debate. Eu só vou dar uma dica. Com isso, eu tenho problemas com isso. Aqui, ó. A gente tem que confessar. Nós vimos o ECA nascer. Nós vimos o ECA nascer. Ou seja, nós chegamos a conviver com o antigo Código de Menores. E aí a pergunta é, não se deve mais usar a expressão menor? Deixa eu só colocar algumas coisas. Sua pergunta é bastante complexa e tem várias coisas. Você colocou muito gato no mesmo saco. Então, assim, um primeiro aspecto que eu acho que a gente precisa chamar a atenção é do processo evolutivo. Sim. Então, quando você olha, por exemplo, antes do século XIX, a ideia de criança não existia. Aí você lembra de vários
ditados que você tem, né? Lugar de criança e cachorro é no quintal. A criança não tem direito, não existe criança, ou no mínimo bebezinho porque precisa. Então, o processo de ter uma faixa etária protegida é uma construção ao longo do tempo. Tá? E essa construção leva à necessidade de uma proteção significativa a essa faixa. Mas a gente chega no século XX e se percebe que não dá para sair de criança para adulto sem reconhecer que existe uma faixa longa de transição entre essas duas fases da vida. E nisso a gente conhece, porque a adolescência é um produto do século XX. Você não ouve falar em adolescente na literatura, é verdade. Você não ouve falar em adolescente no direito. O Código Penal do Império tinha 14 anos como o limite da imputabilidade penal, porque antes dos 14, criança, acima do 14, adulto para toda obra. Exato. Casa, divorcia, compra, vende. E responde criminalmente. Responde criminalmente. Então, a adolescência é um produto do marco civilizatório do século XX. Mas a situação evolui quando a gente percebe que, mesmo nesse campo do adolescente para o adulto, é complexo o processo. A sociedade exige, a sociedade transforma, ela caminha por várias vias e a gente percebe hoje que é muito complicado você tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, você é adolescente, você fez aniversário, você já é adulto. Essa mágica da data leva à percepção de que não é assim que a sociedade precisa trabalhar. E aí vem uma nova faixa que foi introduzida pela Lei 12.852, que é a faixa do jovem. Um processo de transformação. E aí você vê, por exemplo, em sociedades como a sociedade alemã, você tem a percepção de que não se pode trabalhar e exigir certas situações, e responsabilidades, etc., são outras coisas, mas existem graus no processo de evolução do humano. E é esse cuidado que é mais um marco civilizatório nesse processo de abraçar o indivíduo para que ele tenha um crescimento saudável. Essa é a ideia de ter o jovem. Agora, existe, como são faixas, você começa de uma situação de uma idade menor, mas com uma máxima proteção, e esse processo de maior responsabilização, abrir os mundos, criar um processo de vinculação, etc., vai, à medida que a faixa etária vai subindo, vai também crescendo isso até você desaguar no mundo. Então você me pergunta, o jovem tem diferença? Tem. Mas é muito menor do que o adolescente e infinitamente menor do que a criança. A ideia do jovem é criar uma possibilidade de alavancar aspectos que acabam ficando muito atrás. A gente tem visto, e você acompanha isso muito também, a perspectiva da criação de microsistemas que você vai criando para justamente valorizar sujeitos do direito que precisam ganhar visibilidade. E aí, no direito internacional dos direitos humanos, você percebe essa especialização desses indivíduos. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à nacionalidade, todo ser humano tem o direito à liberdade, mas à medida em que o direito evolui, você cria a Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção dos Direitos da Mulher, a situação da Declaração de Orvianada sobre a questão da liberdade sexual, a situação da Rio 92 sobre os direitos do meio ambiente. Então, vai se especializando a situação para criar. E a ideia do jovem é essa. Mas quando falamos em termos de direito, a situação da infância e da adolescência é um complexo muito mais bem acabado do que a da juventude. Mas uma pontinha que eu queria aqui, uma resposta. Não se fala mais de menor? Não. Quer dizer, não se deveria. Não se deveria. Porque teve uma situação de uma manchete em São Paulo, na Folha de São Paulo, um pouquinho antes ou um pouquinho depois do Estatuto da Criança. Era um garoto
de 13 anos, que furtou o tênis de um garoto de 12 anos. E aí tinha menor rouba criança. Percebe? Então, os dois tinham a mesma idade. Praticamente, mas Sabe? A mesma coisa. Mas quando você coloca o menor, você quer encaixar ele em um modelo, você quer encaixar ele num rótulo, você quer colocar... linha punitivista isso, e excludente. Que menor é para ir para cadeia. Menor, e o Código de Menores trazia isso. Né? Quando você tem um Código de Menores que definia que quem decidia sobre a vida da criança, né, do menor, era o sistema judicial, você tem a perspectiva de que ele não tinha direito de opinar, não tinha direito de se defender, não tinha direito a, ser respeitado no processo. Como promotor de justiça da infância, como eu peguei o processo de transição, eu entrei no Ministério Público em 93, então tinha pouco tempo do estatuto, era muito comum chegar na minha promotoria e a mãe dizer que tinha ido entregar um filho para dar um jeito porque ele não queria ir para a escola, porque ele ficava desafiando a ordem dela, porque ele quebrava tudo dentro de casa. Então ela não aguentava mais e ela estava entregando ele para mim. A mim. Eu disse, minha senhora, mas eu não sou o pai, né? Por favor, vamos conversar a esse respeito. E aí, por quê? Porque era o hábito de se deixar com o sistema de justiça para resolver a situação irregular. Tá? E aí vem o menor, né? O menor da FEBEM. Então, a ideia é combater, através da linguagem, essa rotulação. Isso, né? E essa ideia de que o adolescente que comete ato infracional, ele não é adolescente, ele é adolescente. Ele cometeu um ato infracional e ele deve ser responsabilizado por isso. Mas ele não deixa de ser adolescente por causa disso. E as pessoas às vezes esquecem que quando você não investe nesse adolescente para ele se transformar em um adulto saudável, bacana, ele se transforma em um agente de violência no futuro. Né? Tanto que é muito comum, quando a gente vai fazer uma visita a Lemos de Brito, a gente encontrar inúmeros que saíram do sistema socioeducativo. Porque acaba sendo uma cadeia. Por isso é que a gente... Uma escola do crime, né? Uma escola do crime. E a gente investe para justamente, a ideia é ser socioeducativa, é justamente trazer essa perspectiva de... pela educação, como você colocou várias vezes e várias palestras que eu já assisti sua, pela educação transformar a realidade. Olha, vamos agora, e essa introdução foi sensacional para colocar as pessoas, talvez, atualizá-las da forma. Mas eu quero ir no nosso corte epistemológico da criança. Certo. Eu quero pensar especificamente por que se falar, e quando a gente foi definir o tema aqui da gravação do Papeando, por que se falar especificamente em criança como sujeito de direitos? É porque, assim, é sempre importante lembrar que, justamente por conta desses hábitos, você esquece que é um ser humano. Você começa a enxergar, se você não traz essa discussão de forma mais aguerrida e todo o sistema de garantias de direitos da infância luta vibrantemente por conta disso, você passa a entender que criança não opina, que criança não tem o direito de, se posicionar, e esquece que a criança, ela é um ser em desenvolvimento e ela precisa ser estimulada nesse processo. Então, estabelecer que a criança é sujeito de direitos é reconhecer que ela é a titular do direito. Que quando está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que ela tem o direito de brincar, ela tem o direito e ela pode exigir esse direito. Pode ser que ela não exija, porque a idade não permite, ela não exija diretamente, mas ela exige como sujeito do direito, e existem pessoas como eu, do Ministério Público da Infância, para tomar as providências nesse sentido. Ela tem o direito à educação,
ela tem o direito à saúde. E todas essas perspectivas são dela, a partir dela. Não é a mãe que tem o direito de que a criança vá para a escola, é a criança que tem o direito de ir. Essa mudança na ótica traz uma certeza, uma firmeza na perspectiva que a gente precisa olhar para essa criança. Ela tem o direito à convivência familiar. Ela tem o direito de estar com o pai e com a mãe. E precisamos recriar essa perspectiva desses laços caso eles tenham sido rompidos. Essa certeza, inclusive, foi o que norteou a Convenção dos Direitos da Criança e que traz a perspectiva, em especial, quando a gente fala dos direitos e garantias fundamentais. Quando a gente fala que uma criança tem o direito a se defender, tem o direito a se manifestar, tem o direito de, num processo de divórcio, poder se manifestar. Ah, o juiz está vinculado? Não. Mas o juiz precisa entender que está ali um sujeito de direito. Eu quero dar uma ênfase nessa parte final. Por quê? Porque, sabe, quando a gente decide o tema, eu começo a pesquisar. Profundamente, do ponto de vista dogmático, mas também a opinião do leigo. E eu notei que esse tema gera uma perplexidade na parte leiga da população, porque, para dizer, eu queria que você desse uma ênfase para entender isso aqui. A criança como sujeito de direitos, mesmo sem ter como decidir determinadas coisas, ou a maior parte das coisas. Porque, assim, a gente precisa colocar também aí algumas perspectivas. Sim. Rodolfo, uma delas existe a capacidade jurídica de exercer os atos em seu próprio nome. Existe a titularidade do direito. Então, a capacidade de exercer pessoalmente é algo que o legislador estabelece que muitas vezes a pessoa não pode. Seja porque é criança, seja porque é uma pessoa com problemas de saúde mental, enfim, ele coloca níveis de proteção nesse processo. Mas isso não retira a personalidade jurídica dessa pessoa e não retira a titularidade do direito que ela tem. E o fato dela ser titular, mas não poder exercer diretamente o direito dela, não retira dela também graus de autonomia. Então, você tem autonomia mesmo sendo criança, e você é pai. Então, nos seus filhos, eles sabiam dizer, mesmo na mais tenra idade, com 2, 3 anos, gosto de pão, não gosto de pão, gosto de Coca-Cola, não gosto de Coca-Cola. Isso é autonomia. Então, é essa autonomia que gera a perspectiva do exercício desses graus de direitos. Agora, juridicamente, capacidade para atuar implica em uma série de outros atributos que ela vai ganhando no processo evolutivo dela. Mas aí eu quero entender, eu quero pegar na ferida, tá? Até para encerrar esse primeiro bloco. Uma noção, e você atua no Ministério Público, vê isso, ver conflitos, num conflito de vontades entre uma criança e um adolescente e seus responsáveis legais. Como prevalecer um ou outro? Qual deve prevalecer e qual motivo? Cada caso é um caso. Verdade. Não temos como fazer uma generalidade nesse sentido. Mas a mim sempre pesou, e nós do Sistema de Garantias de Direito, porque quando eu falo Sistema de Garantia de Direito, é porque é uma rede inteira. Claro. Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, sabe, órgãos do Sistema SUAS. Então, assim, tem vários atores que estão no conjunto. Então, nós andamos em grupo, a gente anda de galera. Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. Então, nesse processo de cada caso é um caso, a gente precisa, inclusive, e isso a Justiça da Infância tem, que eu acho extraordinário, o diálogo de saberes, porque a gente precisa entender todo o mecanismo de quem está envolvido nessa história. Então, enquanto outros núcleos do sistema de justiça ainda engatinham em pedir pareceres e oficiar outros saberes, o que é que o psicólogo fala, o que é que a assistente social fala, na infância o juiz já começa a partir disso. Mas para mim o ponto que é norteador é sempre o princípio constitucional do superior interesse da criança. Perfeito.
O superior interesse da criança, ele traduz a ideia de que, com prioridade absoluta, mas garantindo-se de forma integral os direitos fundamentais da criança, você deve pensar, naquele caso, o que funciona para melhor da criança. Então, naquele caso, aquela mãe é a melhor opção para aquela criança ou é melhor aquela avó? Naquele caso, é melhor que ele continue dessa forma ou é melhor que vá por outro? Então, no conflito entre interesses de pais e de filhos, o que é o melhor para a criança? Mas o que é para mim mais estimulante é que esse conflito se instala porque a criança e o adolescente são sujeitos de direito. Se existe o conflito entre um e outro, é porque criança e adolescente, por serem sujeitos de direito, eles têm o direito de disputar, querer ser dessa forma, querer continuar nesse lugar, querer ter acesso a essas situações. É a partir da titularidade de direito deles serem sujeitos de direito, que esse conflito se instala e que é possível, e eu já tive inúmeras situações em que eu ajuizei a ação, eu sou da área da infância no campo da saúde, então volta e meia há conflitos em relação a pais que não querem o tratamento de saúde, mas a criança precisa do tratamento de saúde. E aí eu levo para o judiciário para dizer, o superior interesse da criança estabelece que o pai, ainda que tenha o poder familiar, não pode decidir sobre a continuidade da vida, da existência, da integridade física dessa criança. Então, vai prevalecer o direito à vida, o direito à convivência, o direito à saúde dessa criança. Antes de encerrar, eu até achei interessante saber isso. E nessas situações, você ouve a criança, e ela manifesta, às vezes, vontade distinta do seu, porque isso parece um norte interessante para imaginar essa questão de uma defesa do direito à vida, às vezes no conflito com uma manifestação religiosa, com uma manifestação política. Há várias questões aqui que precisam ser tratadas. Agora sim, é óbvio que existem crianças e crianças. Claro. Por exemplo, hoje a gente está desenvolvendo muito a questão da escuta especializada, né? Para poder fazer uma escuta da criança que está num ambiente mais tranquilo para que você faça. No Ministério Público, eu sei que na Defensoria Pública também, no Poder Judiciário, você tem psicólogos que ouvem, analisam, trabalham, estimulam a resposta. Você não vai poder ouvir a opinião de um bebê de 6 meses. Claro. Isso aí não dá. Mas você tem uma criança de 10 anos, é muito tranquilo, e você ouve, você trabalha, e você conversa, e aí os psicólogos desenvolvem técnicas nesse sentido, e você vai buscando essa perspectiva. Perfeito. E algumas nem precisa, porque no arriar das malas já dizem o que querem, e a gente segue o barco. E olha só, esse é um tema fascinante. Eu acho. A gente devia botar só crianças para perguntar, mas tem uma galera que são adultos, mas talvez com alma de crianças, que querem perguntar. Daqui a pouco a gente volta. Olá, professor Martel, professor Pamplona, tudo bem? Sou Guilherme e eu queria perguntar ao professor Martel no seguinte sentido: as crianças são sujeitos de direito e elas também têm deveres, consequentemente? Sim, Guilherme. Quando a gente fala direito em relação jurídica, a gente fala em direitos e deveres. O que as pessoas precisam entender é que essa correlação, ela às vezes não fica tão óbvia. Então a criança tem o direito de ir para a escola, mas ela também tem um dever de ir para a escola. Então ela precisa ter garantido o direito dela de ir à escola, da escola de qualidade, com toda a infraestrutura que a escola tem, mas também ela precisa ter o dever de ir para a escola. Tem o dever de cumprir as metas estabelecidas na escola. E a partir daí se desenvolve essa relação. Então, para todo direito existe um dever. Isso é importante, inclusive, para a gente reforçar o processo de protagonismo, mas com responsabilidade. Não é o fato de você ter menos de 18 anos que você é uma pessoa que não tem responsabilidades. Apenas são formas diferentes de enxergar essa responsabilidade. É um processo de maturação dessa responsabilidade. De gradação dessa responsabilidade que você vai atingindo à medida em que o tempo vai passando novos patamares
de responsabilização, Perfeito. até atingir a responsabilização máxima, que, como eu estava mencionando, a gente luta para que não seja do adolescente para o adulto, mas do adolescente para o jovem e do jovem para o adulto. Mas é a ideia justamente de ir maturando e gerando esse processo de cada vez maior enfrentamento, mas com enfrentamento com qualidade. Perfeito. Olá, professores. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Gabriel Macena e minha pergunta é o seguinte: se as crianças são sujeitos de direitos e deveres, não seria o caso delas responderem por ilícitos que cometerem? Veja só, Gabriel, sua pergunta é extremamente importante, Verdade. mas a gente precisa estabelecer alguns aspectos. Primeiro, que quando a gente fala de responsabilização por ilícitos, a gente precisa diferenciar que ilícitos a gente está falando, né? Porque podem ser ilícitos criminais e ilícitos civis, né? E categorias diferentes de crianças e adolescentes. Né? Quando estamos falando de ilícitos civis, é uma situação que fica complexa você estabelecer que uma criança, um adolescente responda pelos ilícitos. Quem vai responder são os pais por conta da própria responsabilização civil, que tem suas características específicas. Mas como estamos falando da responsabilidade por ilícitos criminais, é um erro que, infelizmente, pessoas desinformadas trazem, que é a perspectiva de que as pessoas não abaixo dos 18 anos não respondem por ilícitos criminais. Criança de 0 a 12 incompletos efetivamente não respondem da forma como as pessoas queriam que elas respondessem. Elas respondem porque uma menina de 10 anos que mate outra pessoa, ela vai responder. Mas ela é uma menina de 10 anos. A gente precisa entender que esse marco civilizatório traz a perspectiva de nós entendermos, e aí foi uma opção legislativa, o 12, poderia ter sido 10, como poderia ter sido 14, mas é o 12, de que nesse processo a gente precisa entender como é e por que uma menina de 10 anos matou outra pessoa. É uma situação que é gravíssima e a gente não precisa e não tem fundamento você responder, essa menina responder como um adulto de 30 responderia. Não tem lógica. E aí é importante que a gente se lembre que infância faz parte do nosso processo de vida. E todos nós, na infância, já cometemos erros. Já quebramos coisas, já fizemos loucuras. E a gente precisa entender que é um processo de formação. Então é nesse sentido que criança não responde dessa maneira como as pessoas acham que tem que responder. O adolescente de 12 a 18 incompletos, ele responde. Ele responde de uma maneira mais intensa, porque o processo de maturação da responsabilidade já avançou. E se vocês tiverem a oportunidade de ir à CASE, que é a unidade de internação do sistema socioeducativo aqui da Bahia, vocês vão ver grades, vocês vão ver algemas, vocês vão ver pessoas, sabe, com refeitórios, facções criminais, porque hoje uma das coisas que a gente enfrenta é a situação de que grupos de adolescentes que são de uma determinada facção não podem estar na sala de aula de grupos ou de uma facção inimiga. E aí você tem a perspectiva de que você às vezes tem uma sala com 3 e uma sala com 10, porque as facções não estão. Então é uma realidade criminal brutal. E se você for perceber, em muitas situações, como a do Índio Galdino, em que um adolescente junto com adultos matou uma pessoa tocando fogo nela, o único que cumpriu medida foi o adolescente. Que quase que imediatamente depois do crime ter ocorrido, foi apreendido e ficou 3 anos no sistema socioeducativo. Os outros, que eram adultos, por conta de mecanismos judiciais, e aí é o direito de defesa, eu não questiono, mas os mecanismos foram utilizados e acabou gerando prescrição. Então, assim, adulto não respondeu e o adolescente foi que respondeu. Então, é um erro entender que não. Mas da mesma forma como eu falei para a criança, é preciso a gente lembrar que o adolescente, ele está em processo de formação. Mais do que radicalizar e excluir, a gente precisa
acolher, abraçar. Porque se você não investe aqui nessa criança, nesse adolescente, ele vai se tornar um agente de violência lá na frente. E isso sim é o que de pior pode acontecer com a nossa sociedade. Porque cada vez mais acontece a violência e esse incentivo vai levar a uma situação insustentável. Então, é preciso a gente desmistificar algumas coisas desse campo. Eu não responderia melhor. Olá, Martel. Olá, professor Rodolfo. Meu nome é Cristiane Lage, sou coordenadora professora aqui da Unifax. E eu tenho uma pergunta, Martel, que muito me interessa. Eu quero saber o seguinte: por serem as crianças sujeitos de direitos, isso significa que os pais não podem utilizar de disciplina sobre elas? Veja só, Cristiane, essa é uma pergunta que é bastante recorrente. Eu tô achando quase que é uma consulta, tendo em vista Duda e Nana que não estão aqui hoje. Para se defender, tá vendo? Exatamente. Mas eu sou promotor da infância, aí eu estou aqui para fazer essa parte. Mas veja só, uma coisa que eu aprendi ao longo, eu não tenho filhos, mas uma coisa que eu aprendi ao longo de toda a minha história, já são 32 anos de Ministério Público, é a perspectiva de que filhos precisam de guia, sabe? Criança, adolescente precisam que sejam encaminhados. Então, quando a gente fala de disciplina, a gente precisa ver que disciplina é essa. Essa disciplina é dizer, não, você está errado. Não, você está certo. De quem é esse lápis que está aí no seu estojo? Por que é um lápis diferente? Não fui eu que comprei esse lápis. Eu peguei da minha coleguinha. Então, se você pegou, você vai defender, vai devolver. Isso é disciplina. Você tem horário para estudar. Não, agora você vai deixar o celular, porque você vai estudar, depois você pega. Isso é disciplina. Agora, quando se pergunta, e às vezes as pessoas, acabam levando para isso, disciplina, o uso físico, isso é um problema. Isso é um problema porque, um tapinha, um beliscão, um bichão de orelha, tá, no momento ali, não é aquela situação que vai matar a criança. Mas o problema é a evolução. O problema é a perspectiva de que por onde passa um boi, passa uma boiada. De que muitas vezes, quando você parte para dar um tapa, depois do tapa vira uma série de tapas, depois de uma série de tapas vira, como eu peguei casos, de o pai que acordava a criança com uma barra de ferro para bater. Batia na criança com a mangueira, e aí as fotos mostravam. A criança, todos dormiam no mesmo colchão. Essa foi uma que me marcou muito. Dormiam todos no mesmo colchão. E a criança urinava durante a noite, não conseguia se controlar. Ele pegou um ferro de passar, acendeu, esquentou e queimou a genitália da criança. É a lição dada para que ela parasse de urinar no colchão onde todo mundo dormia. Você entende? É a escalada. E ele se acha como certo. Quando você ouve o depoimento dele, ele acha que é disciplina dele, sabe? Ele pode fazer porque o filho é dele. Por isso a importância de ser titular de direito. Porque a criança tem direito à integridade física. Como se o filho é dele, como se o filho fosse uma propriedade dele. E não um titular de direito, não um sujeito de direitos. Entende? Por isso que reforçar, de trazer esse grito mesmo de que a criança é sujeito de direitos, é fundamental, porque a gente tem que transformar a visão da sociedade nisso. Não, meu filho pode beber sim, porque eu quero que meu filho beba. Aí começa o processo do alcoolismo, sabe? O meu filho não, meu filho vai comer o que quiser e eu quero que ele coma isso, aí depois começa o processo da obesidade. Então, assim, são questões em que você precisa. Então, voltando à pergunta, disciplinar, orientando é uma coisa. Disciplinar, usando da violência para... Não. Olá, Martel. Olá, Rodolfo. Eu sou Cláudia Viana, professora da Universidade de Salvador. Martel, você como professor de Direito Internacional, poderia me explicar por que e em qual sentido as crianças são consideradas sujeitos no direito internacional? Claudinha, essa questão é uma questão extremamente importante, porque se aqui já é complicado, quando a gente vai para a seara internacional, é ainda mais complicado.
Tá? Mas eu acho que em termos de direito internacional, e aí eu trago para o foco do direito internacional dos direitos humanos, a ideia de enxergar o humano como sujeito de direito cada vez mais ganha força. Tá? Um dos temas que eu acho mais fascinante é a perspectiva de que hoje advogados, defensores públicos podem militar em cortes internacionais. Então você tem a possibilidade de você, como grande advogada que você é, sustentar uma posição perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação de direitos, e essa violação de direitos pode atingir uma criança. E aí você leva essa discussão como advogada lá. Então, a ideia de ter a criança como sujeito de direito no plano internacional, que se associa à pessoa com deficiência, ao homem, à mulher, é um ganho extraordinário na perspectiva da defesa e da defesa daquela pessoa que sofreu a violação. Agora, é uma construção difícil, é uma construção complicada, porque outros temas, como o tema do racismo, como o tema da violência contra a mulher, que são históricos, ainda estão em construção, a enxergar a criança, e eu ainda trago mais, enxergar o adolescente, porque eu sei, tem toda uma perspectiva, adolescente é rebelde, adolescente isso, mas o adolescente, ele acaba sendo muito marcado por rótulos. Tá? O adolescente, tanto que tem a famosa frase do aborrecente, né? Por conta disso, mas o adolescente é um processo de transformação e a gente acaba rotulando e às vezes sendo bastante grosso e estúpido e, sabe, extremamente refratário ao adolescente. E o adolescente precisa também desse acolhimento. Tá? E essa ideia do sujeito de direito internacional reforça essa perspectiva. Perfeito. Olá, professor, eu me chamo Lucas e hoje eu tenho uma pergunta para fazer. Se as crianças podem ser sujeitos de tantos direitos, por que elas também não poderiam contribuir para o sustento da família? Veja, Lucas, essa pergunta sua, ela traz algumas implicações, porque uma das coisas que a gente mais tem tentado reverter na nossa sociedade é a perspectiva do trabalho infantil. A exploração, do trabalho infantil. Está vindo numa área que é o seu campo. Tá? E que, assim, é muito importante isso. Uma das coisas que uma vez eu peguei lá de Porto Seguro, a situação de um adolescente, eu não lembro se ele era adolescente, porque acho que não sei se ele tinha 11 ou 12, mas ele trabalhava numa serraria. E ele estava com 80% da sua capacidade respiratória tomada por causa de pó de serra. Então, assim, o trabalho infantil é uma situação muito difícil. Uma coisa, e aí foi um debate que eu tive em Brasília, quando eu estava no Conselho Nacional do Ministério Público como membro auxiliar, uma senhora do Ministério do Trabalho que discutia que ela achava um absurdo uma mãe que ficava cozinhando com a filha, ensinando a filha a cozinhar. Aí eu acho que já é ir longe demais no debate. Claro. Agora, quando você pega e obriga uma criança a ficar uma tarde inteira num trabalho, obriga uma criança a deixar de estudar para fazer isso, obriga a criança a se submeter a situações vexatórias para conseguir o dinheiro, isso não é possível. Não, e há várias formas muito terríveis de exploração de mão de obra infantil, até no trabalho doméstico, na agregação, ou a própria exploração pelos próprios pais. Isso é terrível. A gente fez, quer dizer, os meus colegas do Rio de Janeiro, do MP do Rio, fizeram algumas inspeções em CTs de grandes clubes. Sim. E assim, você tinha adolescentes dormindo no chão, você tinha adolescentes tomando banho com essas garrafas PET litro, eles davam água, a água para eles tomarem banho assim. Não tinham escola, não viam os pais, viam os pais a cada 4 ou 5 meses. Mas o sonho dos pais era que esses garotos se transformassem no próximo Neymar, no próximo Messi, por aí vai. Então, são os pais tentando viver a sua vida. Tem uma pesquisadora que fez um trabalho maravilhoso sobre trabalho o trabalho infantil artístico.
E aí ela mostrou uma fila do SBT para uma novela, porque o SBT ainda produzia aquelas novelas, né? De Chiquititas, essas coisas, né? E as crianças chegaram, ela documentou isso, as crianças chegavam 5 horas da manhã com a mãe na fila para serem atendidas às 11, para fazerem os testes às 4 da tarde. E assim, o SBT não dava comida. Você ficar na fila aguardando essa situação. Isso não dá. Não tem infância que suporte uma coisa como essa. É preciso compreender que o mundo, o tempo da infância, é um tempo de sonhos, mas de sonhos da infância e não dos pais pela infância. Perfeito. É preciso compreender como essa questão é sensível. E, querido, eu podia ficar conversando, batendo papo, papeando, resenhando, tricotando com você uma vida inteira. Mas, meu amado, infelizmente preciso encerrar. E eu quero que neste momento final, em que eu registro publicamente a minha admiração, meu afeto, meu amor por você, você me conceda a honra do nosso, honra é toda minha, nosso amigo. brinde da indefectível caneca do Papião. Meus amigos e minhas amigas, encerramos mais um episódio. É uma oportunidade maravilhosa de a gente poder conversar sobre temas tão sensíveis, com profundidade, mas com leveza, e sempre com um toque de arte. Veja lá no canal Papeando com Pamplona, né, outros vídeos, outros episódios, inclusive gravados aqui na Unifax. Veja lá no perfil do Instagram, Papeando com Pamplona, as cenas de bastidores, e nos ajude a disseminar o pensamento jurídico, sempre com profundidade e leveza, e um pouco de arte. Daqui a pouco a gente volta com a nossa versão poética do nosso tema. Até a próxima. Criança como sujeito de direitos. Na inocência da infância, onde o sol é amor, a criança ergue o olhar, brilha em seu valor. Em vislumbres do futuro, onde o direito é o ideal, ela clama por respeito, por um mundo mais igual. Não é apenas um ser, um mero brincar, mas um sujeito de direitos com voz a ecoar. No seio da justiça, onde a dignidade nasce, em cada riso e cada passo, a liberdade faz-se. Tem direito ao afeto, ao abrigo e à paz. A educação que forma, a esperança que leva e traz. Sua voz é um grito que o sistema desafia, por um lugar onde o respeito seja sempre a melodia, que as leis a acolham com carinho e razão, que a infância floresça, plena em sua missão, pois na crença reside a promessa de um mundo em que a sua autonomia é a realização de um sonho tão profundo. Até a próxima.